Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Sextou. Olá, Sextou. Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode participar do nosso jornal mandando para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente. Olha só, nossos canais vão aparecer aí na sua tela. tvccorreiodamanhã@gmail é o nosso e-mail oficial para você entrar em contato conosco. E é claro, tem o nosso WhatsApp, que é o meio mais fácil de você mandar sua mensagem, participar, fazer a sua denúncia aqui com a gente, porque o jornal é feito para você. Anota aí, o DDD é 24, o telefone é 99839-8384. E hoje em Petrópolis, olha só, o dia amanheceu totalmente nublado. Essas são imagens feitas antes das 6 horas da manhã. Nubladinho, nubladinho. Agora o céu já está azul. Que Olha a beleza, diferença, hein, de sexta, gente. ó. E tem sol. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 24 de março. Avião faz pouso de emergência por motivo inusitado. Streaming impulsiona crescimento do mercado fonográfico no Brasil. Pesquisa do ISP aponta aumento nos casos de maus tratos contra animais no estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro registra o menor número de roubos de rua desde 2005. Atendimentos gripais dobram entre fevereiro e março em Petrópolis. Equipamentos do banheiro feminino do terminal rodoviário de Petrópolis são roubados. E mais, loja é furtada no centro de Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição dando uma olhada no que é notícia na nossa primeira página do Correio da Manhã. Lembrando que a edição de hoje é a edição de final de semana, né? Sexta, sábado e domingo. Vamos então à leitura? Vamos lá, vamos ver o que é Na linha destaque. vermelha começa: Lula visita submarinos da Odebrecht, o negócio atômico com blindagem militar. Esse é um dos destaques da nossa página 3 da coluna Magna Vita. É isso aí. E olha, logo ali de baixo, na foto principal, né, Castro defende reforma tributária em Brasília. O governador esteve na Câmara de Deputados e citou a importância do projeto. Tem uma legenda aqui na foto, vamos dar uma olhada aqui, né? Tem várias pessoas públicas aqui na foto, né? A bancada do Rio com Castro. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade, coordenador da bancada do Rio, Hugo Leal, do PSD, Reginaldo Lopes, do PT-MG, coordenador do GT sobre a reforma, deputada Sayara Santos, do PL, secretária da Fazenda, Leonardo Lobo, deputado Pedro Paulo, do PSD, todos dois, né? E deputado Altineu Cortes, líder do PL na Câmara. Então tem aqui, ó, PT, PL, PSD, PDT, Solidariedade, todo mundo unido pela reforma tributária lá em Brasília, né? Todo mundo aí tentando com que essa reforma saia do papel, gente. Pampolha fala na ONU sobre projetos ambientais, destaque da página 6. Olha só, na página 6 ainda, doação de órgãos bate recorde no estado do Rio de Janeiro. Que legal, olha só, a Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde alcançou um novo recorde de doação de órgãos e transplantes em 2022. Ocorreram 349 doações e 2.650 transplantes. China afasta navio de guerra dos Estados Unidos, destaque da página 7. Na página 4, União arrecada 158,9 bi em impostos em fevereiro.
Temos também MPs de Lula passarão por comissão mista, decide Pacheco, destaque da página 4. Na página 7, Bia Ferreira está na final do Mundial de Boxe Feminino, é um dos destaques do esporte. E temos vários outros, né? A gente temos ainda os destaques do segundo caderno e muito mais também na página 6, ó, a Comitiva Federal vê obras do Museu Nacional. Exatamente. Vamos à nossa página de opinião, temos 2 editoriais, olha. O primeiro, economia precisa de denominador comum, é o nosso primeiro. E o segundo é falando sobre filme, John Wick 4. É uma obra-prima de ação. Olha só, viu? Eu só vou ler o primeiro trechinho aqui, ó. Iniciada sem muitas pretensões em 2014, a franquia John Wick surpreendeu até mesmo as distribuidoras. Tanto que no Brasil o filme chegou com o título De Volta ao Jogo mais tarde, percebendo que havia se tornado franquia, eles alteraram o nome para John Wick De Volta ao Jogo. Então tá aí o 4º filme da franquia chegando aos cinemas e todo mundo falando que o filme é excelente e bombástico. Vamos à página 3, coluna Magna Vita? Temos uma foto ali, ó, o governador Cláudio Castro e o secretário Rodrigo Abel foram recebidos pelo ministro Alexandre Padilha e pelo secretário nacional de Assuntos Federativos André Siciliano. Padilha é elogiado pelos governadores e passou a ser a voz de mais bom senso do atual governo. Agenda de trabalho positiva e com Siciliano chamado informalmente de embaixador do Rio no Planalto. Com certeza, né? A ida né, de André Siciliano, né? André Siciliano estar lá vai beneficiar muito Ajudou o estado muito, do Rio de Janeiro, né? Nessas relações. Vem sendo muito bom para o estado do Rio ele estar lá, principalmente por ter essa interlocução com o próprio governador aqui, né? Gente, no Pinga Fogo, o caso dos submarinos, olha só, o submarino de Lula, a presença de Lula em Itaguaí no projeto do submarino nuclear terá de volta um dos maiores negócios da área de defesa da Norberto Odebrecht. Até hoje, não muito bem explicados. Quando o contrato bilionário foi assinado com os franceses, a Odebrecht aparecia apenas como a empreiteira escolhida pela turma de Nicolas Sarkozy para fazer a obra civil do estaleiro do submarino. E continua, tem mais coisa aqui sobre o submarino nuclear brasileiro. Propina confessada, no site da Marinha, dizendo o que está e não está dentro ali do arcabouço desse contrato, blindagem militar, ou seja, não se fala muito sobre esse contrato, nessa blindagem, né? Enfim, dentro da coluna tem um acompanhamento sobre o caso do submarino nuclear brasileiro da Marinha, você confere no nosso jornal. Vamos à política agora? MPs do governo voltarão a passar por comissão mista após impasse. Decisão foi tomada pelo presidente do Senado. Então, após uma queda de braço que se arrasta há mais de 50 dias entre senadores e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu nesta quinta-feira que a análise de medidas provisórias enviadas pelo governo ao Congresso Nacional voltará a seguir o rito previsto pela Constituição Federal. Então, tá aí. Foi decidido. Exatamente. Olha, economia e impostos rendem 158 bi. Valor arrecadado pela União em fevereiro é recorde para o mês. Então tá aí, ó, dados foram divulgados pela Receita Federal, maior arrecadação e é recorde. 158 bilhões em arrecadação federal, gente. Vamos à página do Estado do Rio agora? Antes da gente ir à mais um do destaque Rio, ali? Isso, ali no Correio Político, ainda na página 4, lá na parte de cima, né? Já que a gente falou de economia, de lucro, impostos né? E tudo mais, olha só, taxa de juros. Lula voltou a mostrar descontentamento com o atual nível da taxa de juros e disse que ninguém aguenta mais ficar a cada 45 dias vendo uma parte do país defendendo e outra criticando o patamar. Abre aspas. É preciso encontrar caminhos para que a economia brasileira cresça para além daquela normalidade que todo mundo fala, fecha aspas. Ele lembrou que durante os seus mandatos, em toda reunião do Copom, tinha alguém para fazer crítica ou para falar bem sobre as mudanças. Então, tomara que ele não mostre só descontentamento e que faça alguma coisa realmente para não ficar com esses juros não está na mão dele, abusivos. Né?
O Banco Central, no momento, é autônomo, mas é aquilo, tem que pressionar, com vontade né? política. Tem que pressionar com vontade. Exatamente. Vai tem lá, que pressionar. conversa, participa das reuniões do Exatamente. Copom. Com vontade política, tudo se ajeita, né? É isso. Tem que ter essa pressão em cima Exatamente. do Banco Central para os juros dar uma diminuída aí, porque não dá, né? 13,75%, quem é que vai fazer um investimento de empréstimo a longo prazo para se colocar num negócio, se comprar um carro, uma casa, com juros nessa altura? Eu acho que ninguém vai fazer isso, né? Vamos à página, então, do Estado agora? Temos ali, ó, Castro debate reforma tributária, falamos isso e adiantamos já na primeira página, né? O governador esteve com o coordenador do grupo de trabalho da Câmara de Deputados, e ainda teve o encontro lá com André Siciliano e mais ministros, né? E temos ali no Correio Fluminense também, Campos tem 700 vagas para exames de colonoscopia, ação ali da Prefeitura em Campos, continua oferecendo exames de colonoscopia para zerar a fila de espera existente por esses procedimentos. Também importante destaque na nossa página de Estado. Do outro lado, temos ali, ó, Detran atende público preferencial sem marcação. Quero lembrar que o atendimento a público preferencial é lei. O Detran RJ só está cumprindo a lei. Não é nada além do normal. Essa coisa de colocar que o atendimento agora, preferencial, é sem fila de marcação, me desculpa, Detran RJ, mas a lei é vocês atenderem todo atendimento preferencial assim que ele chega lá, sem fila e sem demora. Vamos continuar aqui? Vamos à página do Rio de Janeiro? Vamos. Na página do Rio de Janeiro, o Estado bate recorde de doação e transplante de órgãos. Números mostram eficiência da Secretaria na captação de equipes. Então, a Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde alcançou novo recorde de doação de órgãos e transplantes realizados. Olha que dado importante. Em 2022, os números foram os maiores da série histórica, iniciada em 2010. Após o recuo por conta da Covid-19, ocorreram no ano passado 1.152 notificações de possíveis doadores, 349 doações e mais de 2.600 transplantes. Muito boa notícia. Boa notícia. Gente, no nacional, o grande destaque, números preocupantes. Brasil registra aumento da emissão de gases do efeito estufa. Em 2021, o país teve o segundo maior aumento em quase 2 décadas. Lembrando que esse tipo de emissão impacta diretamente nas exportações brasileiras. Muitos países lá fora só compram de fazendas, né, agricultores que emitem uma taxa mínima ali, regulada, dessa taxa de carbono emitida na atmosfera. E aí acabam fazendo embargos, por exemplo, como já foram feitos a soja brasileira, a carne brasileira, por esses motivos, né? E aí quem perde somos nós. Enfim, tá aqui os dados, são vários números dizendo um pouco sobre as queimadas na Amazônia, né? Enfim, lá também em Mato Grosso, vários dados aqui cruzados mostrando esse número de gases do efeito estufa emitidos no Brasil. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV, mas você confere tudo lá na nossa página, correiodamanhã.com.br, ou claro, você pode ir até as bancas. A nossa edição especial de final de semana aqui em Petrópolis, do Correio Petropolitano, já está nas bancas e custa apenas R$2. Pode ir lá comprar. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que policiais militares vão receber bonificação por apreensão de fuzis no estado do Rio de Janeiro. E você vai ver também o nosso Giro do Esporte. Confere já já, o Correio da Manhã já volta. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional.
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Olhem só, gente, um avião Airbus A330-200, que tem capacidade para 380 passageiros, precisou fazer um pouso de emergência por motivo bastante inusitado. Vamos acompanhar. O voo tinha partido de Istambul, na Turquia, e seguia em direção a Barcelona, na Espanha. Em 2019, Istambul, que é a maior cidade da Turquia, estava de volta aos top 10 na lista de melhores destinos de viagem. Além disso, a cidade inaugurou um novo aeroporto em 2018 e a proximidade com a Europa contribui com os números de 70% de turistas europeus. Quando este avião sobrevoava a Bulgária, o alarme disparou, acionado pelos sensores do porão de carga. O comandante foi obrigado, então, a retornar para o aeroporto de Istambul. Durante a vistoria, os inspetores descobriram que o motivo do alerta foi uma carga de durian. A durian é uma fruta tropical que exala um cheiro muito forte de enxofre quando está madura e pode até oxidar. Esses gases liberados pela fruta normalmente são detectados pelos sistemas de proteção. A durian é típica do Sudeste Asiático, encontrada principalmente em Brunei, Indonésia e Malásia. A fruta é tão fedorenta que existem placas de proibido durian em alguns locais e cidades da Ásia. Há placas de proibição, por exemplo, em meios de transporte público e hotéis, além de outros locais de uso coletivo. Na Austrália, certa vez, uma universidade inteira teve que ser evacuada por causa do mau cheiro da durian. Profissionais confundiram o odor da fruta com um vazamento de gás. Na Indonésia, um avião que transportava um carregamento de durians foi temporariamente impedido de decolar por causa das reclamações dos passageiros a respeito do mau cheiro. O cultivo de durian pode ser feito em quintais de residências ou nas matas. A árvore pode atingir 50 metros de altura. É possível encontrar frutas com até 30 centímetros de comprimento e 15 de largura. Curiosamente, apesar do fedor que ela exala, ela é descrita como uma fruta saborosa e suculenta. É bastante rica em vitamina C. São 19,7 miligramas, ou seja, 33% do que um adulto precisa por dia. Também é farta em fibras. Cada 100 gramas da fruta conta com 15% das necessidades diárias de um adulto. Porém, é calórica. Cada 100 gramas apresenta 147 calorias e pode ser comparada com o nosso abacate ou com o açaí. Alguém teria coragem de experimentar? E aí, Jorge? Que frutinha, hein? Teria coragem Acho de que não experimentar? vai dar não, hein? Gente, vamos lá, olha só, o mercado fonográfico brasileiro arrecadou 2 bilhões e meio de reais em 2022, alta de 15,4% em comparação com o ano anterior. É o 6º ano consecutivo de crescimento do setor,
conforme balanço apresentado pela ProMúsica Brasil Produtores Fonográficos Associados, a entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do país. O resultado foi equivalente a quase o dobro do obtido nos últimos 4 anos e levou o país a subir da 11ª para a 9ª posição no ranking da Federação Internacional da Indústria Fonográfica. Streaming é a tecnologia de transmissão de conteúdo online que permite consumir filmes, séries e músicas. O presidente da ProMúsica, Paulo Rosa, disse que os números do balanço se baseiam em informações dos associados da entidade, que são os maiores produtores fonográficos que operam no Brasil, e também em estimativas sobre o mercado independente. Em termos globais, o mercado cresceu 9% no ano passado, arrecadando 26,2 bilhões de dólares, impulsionado pelo crescimento do streaming por assinatura paga, segundo a IFPI. Considerando as vendas digitais e físicas, a arrecadação no Brasil somou 2,2 bilhões de reais, com expansão de 15,4% sobre 2021. O streaming representou 86,2% do total arrecadado. As vendas físicas de CDs, DVDs e discos de vinil participaram com 0,5% do total arrecadado, com uma queda de 3% sobre o ano anterior. Para Paulo Rosa, a tendência é que o crescimento do setor continue este ano, embora isso dependa também do comportamento da economia brasileira. As vendas físicas de CDs, vinis e DVDs representam hoje apenas 0,5% do faturamento no país, onde quase não se encontram mais lojas especializadas em música, e acredita-se que apenas um movimento forte nesse segmento poderia trazer alguma mudança. Segundo o presidente do ProMúsica, a tendência é que os formatos físicos fiquem em um nicho, o que não significa necessariamente que continuem em queda de faturamento, e o streaming fique em outro. E de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Segurança Pública, olha só, gente, o estado do Rio de Janeiro teve 252 casos de crueldade e maus tratos contra animais em 2022. Olha só que triste. Dados inéditos divulgados pelo Instituto de Segurança Pública mostram que em 2022 foram 252 registros de crueldade contra animais e maus tratos contra animais silvestres. Ou seja, a cada 2 dias, um animal é vítima de um crime. Os cachorros foram os mais mencionados nos registros, com 174 ocorrências, seguido pelos gatos com 47 e as aves com 23. Ao todo, foram citadas 11 espécies diferentes. Entre os agressores, o maior número de registros está entre os próprios tutores, com 67,8% dos casos. Já a própria residência do animal é o local em que há o maior registro de agressões, com 54% das ocorrências. Metade desses animais foram resgatados de alguma forma. Ao analisar as ocorrências por local de registro, é possível identificar que a maior parte foi feita na 42ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no Recreio, seguida pela 110ª Delegacia em Teresópolis e na 151ª em Nova Friburgo, que também está entre as cidades que mais apura as denúncias e responsabiliza os infratores. Em um ano, Nova Friburgo registrou 3 prisões por maus tratos contra animais e 60 boletins de ocorrência. Em 2023, já são 1.040 casos investigados e 4 boletins de ocorrência. Em uma primeira análise, essa informação pode ser pensada de uma forma negativa, mas eu estou aqui para esclarecer a vocês que, na verdade, é o contrário. A nossa cidade tem um alto índice de maus tratos exatamente porque essas denúncias são realizadas. E isso é uma demonstração que a população local leva o nosso trabalho a sério e que nós conseguimos, junto à delegacia, não só fiscalizar, como os casos realmente que são constatados maus tratos, levar à luz da justiça. Eu volto a dizer que toda denúncia é bem-vinda, sendo ela verídica ou não, e nós vamos em cada ato para saber se é ou não verdade e que denunciar é um ato de amor. Em caso de maus tratos, a denúncia pode ser feita pelo telefone 190 da Polícia Militar ou no número DDD 21 2334 76
34, do Comando de Polícia Ambiental. Também é possível registrar a ocorrência em qualquer delegacia do Estado e no Linha Verde, do Disque Denúncia 0300 253 1177, de forma anônima. Olha, gente, ainda falando de segurança, dados do INSP mostram que nos 2 primeiros meses deste ano, os roubos de rua diminuíram 10% no estado, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número foi o menor registrado desde 2005. Segundo o Instituto de Segurança Pública, foram cometidos 8.881 roubos de rua entre janeiro e fevereiro deste ano no estado do Rio de Janeiro. Este foi o menor número registrado para o período nos últimos 18 anos. A queda foi de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 9.909 ocorrências. Em Petrópolis, entre janeiro e fevereiro deste ano, foram registrados 7 roubos de rua. Também houve queda se comparado com 2022, quando 19 registros foram feitos. Vocês se sentem seguros em Petrópolis? Eu sinto, eu sou do Rio, né? Eu estou morando aqui há 3 anos. Eu vejo que é uma cidade tranquila, o pessoal usa celular no ônibus, qualquer lugar, lá no Rio já era. Lá na Posse, onde a gente mora, é mais tranquilo. A letalidade violenta, que inclui homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado, foi responsável por fazer 768 vítimas no primeiro bimestre de 2023. Destes, 405 foram só em fevereiro. No comparativo com os primeiros 2 meses de 2022, o delito registrou aumento de 6% no acumulado e de 12% mensal. Em Petrópolis, apesar de não ser muito divulgado, foram contabilizados 5 casos neste ano e 9 ocorrências entre janeiro e fevereiro de 2022. Ainda segundo o ISP, no início deste ano foram registradas 198 mortes por intervenção de agente no estado do Rio de Janeiro. A redução foi de 1% se comparado com 2022. Este foi o menor índice desde 2017. Às vezes, né, com essa violência que a gente vê por aí, né? Tem muita coisa que tem que melhorar em tudo, em todos os sentidos. Também no primeiro bimestre de 2023 foram registrados 627 roubos de carga no estado. Este foi o menor valor para o acumulado desde 2013. No comparativo com os primeiros 2 meses de 2022, o delito registrou queda de 8%. O roubo de veículo teve 3.397 casos no primeiro bimestre de 2023. Este foi o menor valor para o acumulado e para o mês desde 2011. Na comparação com 2022, o indicador registrou queda de 7% no acumulado e de 11% mensal. Em Petrópolis, foi uma ocorrência este ano, queda de 1 caso quando comparado com o mesmo período de 2022, quando foram registradas 2 ocorrências. E foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado do Rio uma proposta para premiar e bonificar policiais militares por apreensão de fuzis e atendimento ao chamado de ocorrências mais ágeis, por meio do Sistema Integrado de Metas. Com o objetivo de ampliar os indicadores estratégicos de segurança do Estado, foi publicado no Diário Oficial a medida que visa beneficiar, ou seja, na verdade, bonificar policiais militares que realizarem as ocorrências com mais agilidade e policiais civis que concluírem os inquéritos com a autoria. O texto publicado ainda complementa com a premiação para policiais que realizarem a apreensão de fuzis. O grupo de trabalho do Sistema Integrado de Metas, que publicou esse texto, também analisa a inclusão do Corpo de Bombeiros e também de agentes penitenciários e do DEGASE. O programa foi criado em 2019 e para que o agente receba essa bonificação é preciso fazer uma análise dos índices de estratégia de segurança do Estado e entre eles estão as seguintes categorias: letalidade violenta, roubo de veículos, roubo de cargas, roubos de rua, dentre outros crimes. Vale lembrar que em janeiro deste ano o governo do estado realizou o pagamento desse sistema para os policiais civis e militares. Esse pagamento estava atrasado desde 2021. Foi feito esse pagamento referente ao ano passado e também referente a 2021. Richard de Stutzenburg, de volta ao estúdio.
É isso, gente. Agora a gente vai saber como é que tá o esporte. Vamos ao nosso giro. Hoje tá curto, hein? Mas a gente vai falar de esporte. A gente começa o nosso giro pelos resultados das quartas de final da Copa Verde Goiás. Goiás 1, Brasiliense 0. Paysandu 5, Princesa do Solimões 3. Esse resultado foi obtido nos pênaltis, porque o jogo normal, né, o período normal ali de tempo foi 0-0. No boxe, né, eu adiantei lá no nosso jornal, o boxe feminino brasileiro, Bia Ferreira venceu a semifinal e vai disputar sua terceira final mundial de boxe em Nova Delhi, na Índia. A brasileira pode conquistar o bicampeonato nesse domingo, dia 26, se vencer a colombiana Valdez. Se triunfar, Bia Ferreira vai se tornar a primeira pugilista com mais títulos mundiais do país. Tomara que a Bia leve esse título aí e traga aqui para o Brasil mais um aí, hein? Tomara. E olha, vamos de tênis agora. A Bia Haddad estreia com vitória e avança em Miami. Em jogo de altos e baixos, a tenista brasileira fez 2-1 contra Tereza Martinkova. Enfrenta Helena Ostapenko em busca de uma vaga nas oitavas do WTA 1000 de Miami. Vamos torcer para a Bia Haddad também levar mais esse jogo aí e tentar escalar até as finais, né? Bom, para finalizar, a gente fala agora de taekwondo. O Brasil garante o 19º atleta nos Jogos Pan-Americanos que vão acontecer em novembro no Chile. 10 dessas vagas foram alcançadas no decorrer do torneio qualificatório da modalidade disputado na Arena Carioca, no Rio de Janeiro, essa semana, e que reuniu 52 atletas de 12 países. Vamos ver como é que o Brasil se sai aí, então, no taekwondo. Esperamos que consigamos mais vagas aí para frente, né, nos esportes. Principalmente aqui em Petrópolis, ontem a gente deu notícia, né, que um atleta pegou mais um título aí para Petrópolis, na academia. Enfim, vamos aguardar, porque o mundo das lutas aí a gente só está revelando talento, gente. Gente, esses foram o giro do esporte de hoje. A gente fica por aqui com o esporte. E você vai ver depois do intervalo que Clínica Veterinária em Petrópolis realiza evento para alertar doenças renais em animais. Olha, e você vai ver também que Polícia Militar de Petrópolis prende homem com mandato de prisão em aberto por homicídio. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Voltamos. E olha só, de acordo com o painel epidemiológico da Prefeitura de Petrópolis, a cidade registrou um aumento de 119% nos atendimentos de síndrome gripal entre os meses de fevereiro e março. O maior número de atendimento foi na unidade do pronto-socorro de Itaipava. Após o carnaval, os atendimentos nas unidades de saúde de Petrópolis aumentaram 119%. Os dados são do painel epidemiológico da cidade, que constam os números de casos registrados até o dia 20 de março. Dos 90 casos confirmados, 87 foram em adultos e 3 em crianças. O número de atendimentos também registrou alta de 15% entre fevereiro e março deste ano. Dos casos registrados, 69 foram na unidade de pronto atendimento de Itaipava, 12 na unidade básica de saúde da Mosela e 6 na UBS do Itamaraty. De acordo com o painel Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, os casos da doença também registraram aumento entre fevereiro e março. Neste mês foram confirmados 458 casos da Covid-19, um aumento de 35%. 199 casos ainda estão ativos, além de 8 pessoas internadas em leitos clínicos. Outros 11 casos estão sob análise. A Secretaria de Saúde ainda analisa 4 óbitos por Covid na cidade, sendo um deles do ano passado e 3 deste ano. E olhem só, gente, o banheiro feminino do terminal rodoviário de Petrópolis foi vandalizado mais uma vez. Nesta semana, a Prefeitura informou que os assentos dos sanitários foram roubados, gerando um prejuízo superior a R$1.000 para os cofres públicos. Em menos de 4 meses, os banheiros do terminal rodoviário do centro de Petrópolis tiveram peças furtadas e destruídas. Foram 2 atos de vandalismo denunciados pela Prefeitura por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, gerando um prejuízo superior a R$1.000 aos cofres públicos. Desta vez, os assentos sanitários foram roubados, incluindo dos sanitários destinados aos deficientes. Com isso, a população também sai no prejuízo. Isso é um absurdo, isso é vandalismo. As pessoas reclamam que não tem. Quando conseguem as coisas, eles fazem isso. Realmente é muito triste, porque é nosso, é da população. Agora, eu acho que isso aí também é falta de fiscalização. Muito pouca vergonha, né? Roubar coisa que a gente usa mesmo, né? No início do mês, as portas de 2 cabines foram quebradas por uma pessoa em situação de rua. Em uma delas, foi colocado um saco plástico para improvisar o equipamento para que a população não ficasse sem utilizar os sanitários. Logo após, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, responsável pelo banheiro, providenciou novas portas para o local. Novos assentos também já foram colocados de volta. Aí isso é uma pouca vergonha, né? Roubar as coisas do banheiro, né? Até que fim a porta consertaram. Eu sinto pelas pessoas, pelo meu próximo que não pensa, né, em relação às atitudes que tomam, né? O terminal rodoviário de Itaipava também tem sido frequentemente vandalizado. Uma semana após ser reformado, a pia foi quebrada e os assentos dos vasos sanitários foram roubados, mas a CPTRAN já providenciou o conserto. No ano passado, devido a infiltrações e vazamentos, o local passou por reformas. O teto de PVC que estava quebrado foi consertado e novos equipamentos foram comprados para o local. Mas a contribuição da população é importante para que o espaço seja mantido em bom estado. Exatamente, a contribuição da população é boa para que o espaço seja mantido em bom estado. Vou só repetir a frase aqui porque é isso, a gente tem que conservar também o patrimônio público. Gente, olha só, na tarde de ontem, uma loja foi furtada no centro de Petrópolis, de acordo com a Polícia Militar. O casal suspeito pelo crime foi capturado a poucos metros do estabelecimento. Policiais militares prenderam na tarde desta quinta-feira um casal suspeito de furtar uma loja na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. Os agentes foram acionados pelo segurança do estabelecimento. O casal foi preso ainda no centro da cidade, a poucos metros do comércio, após os policiais encontrarem ovos de Páscoa e chocolate no porta-malas do veículo. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. E olhem só, gente, na manhã desta quinta-feira, ou seja, ontem, agentes da Agência
de Inteligência P2 e do Patrulhamento Tático Móvel Patamo da Polícia Militar de Petrópolis detiveram um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio. Pois é, na ocasião os militares receberam denúncias de que um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio estaria escondido na Vila São José. As equipes procederam ao local, onde conseguiram identificar e deter o indivíduo, que após consultar no portal confirmou que o acusado estava com mandado de prisão em aberto. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia do Retiro, onde o acusado permaneceu preso à disposição da Justiça. Pois é, e olha só, na quarta-feira, policiais militares prenderam um homem e apreenderam também armas de fogo, munições e uma réplica de fuzil na comunidade do Neylor, em Petrópolis. Na ocasião, os militares receberam denúncia de que um homem estaria armazenando em sua residência armas de fogo utilizadas por traficantes da localidade para intimidar os moradores. Os policiais foram até o local e, após encontrar a casa descrita, fizeram contato com o responsável perguntando sobre a denúncia, que foi confirmada. O homem autorizou a entrada da equipe na casa e, após vasculhamento, foi encontrado uma réplica de fuzil, 2 armas de fogo, mais de 20 munições, 3 carregadores de pistola e 6 rádios comunicadores, além de 14 carregadores de rádio comunicador. A ocorrência foi apresentada na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o material foi apreendido e o homem autuado, ficando preso em flagrante. E agentes da 109ª Delegacia de Polícia de Sapucaia, em conjunto com a Polícia Militar, realizaram na quarta-feira uma operação contra uma quadrilha de tráfico de drogas que atua na localidade. Foram cumpridos todos os 7 mandados de prisão e um homem foi preso em flagrante. A ação é um desdobramento da Operação Eu Gosto Assim, realizada na mesma cidade em fevereiro deste ano. Na ocasião, foram cumpridos 40 mandados de prisão contra indivíduos do mesmo grupo criminoso e também houve a apreensão de 2 armas, uma granada de fabricação caseira e grande quantidade de drogas. Apesar do elevado número de prisões, as investigações prosseguiram, já que a quadrilha não havia sido totalmente desarticulada, tendo aliciado outros 7 indivíduos da cidade para as atividades ilícitas. Uma delas, um homem conhecido como Nemo, que assumiu a condição de gerente da facção criminosa. De acordo com os agentes, os novos integrantes foram identificados e passaram a ser monitorados pelas equipes, que descobriram um novo ponto usado por eles para armazenar as cargas de entorpecentes para serem comercializadas. No local, que é uma área de mata, policiais civis e militares apreenderam, no início desse mês, 2.210 pinos com cocaína e 1.424 pedras de crack. Com base nessa apreensão e outras evidências, a delegacia representou pela prisão dos 7 suspeitos. Durante as diligências para capturar os alvos, os agentes apreenderam cerca de 2 quilos de cocaína e 1 quilo de maconha. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E olha só, na tarde da última quarta-feira, um homem foi detido em Nova Friburgo enquanto transportava entorpecentes em uma moto para a Serra das Almas, no Rio de Janeiro. O homem estava em uma moto vindo da Mangueira, comunidade da capital no estado do Rio de Janeiro, com destino à Serra das Almas. Com ele foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes. O homem foi parado na região de Deboçan, em Nova Friburgo, por policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar. E a Câmara Municipal de Petrópolis, agora a gente troca de assunto, porque a Câmara Municipal de Petrópolis realizou uma nova audiência pública na quarta-feira para discutir soluções sobre a prestação de serviços e fornecimento de energia elétrica na cidade. A pauta tem sido motivo de inúmeras reclamações de moradores que passam dias sem luz na cidade.
A audiência foi realizada pela Comissão de Segurança Pública, Serviços Públicos e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Petrópolis. A audiência é um desdobramento de um encontro anterior, realizado no dia 7 de março, também na Câmara. Naquela ocasião, nenhum representante da concessionária esteve presente e, por isso, uma nova audiência foi agendada após contato com a Enel. A discussão foi feita em torno de 2 motivos principais: ouvir as explicações da concessionária para a falta de energia, especialmente durante o Carnaval, e convidar a população para registrar as denúncias sobre o desserviço. Os vereadores criticaram a falta de comunicação clara com a concessionária e também a ouvidoria para a população. A gente sente falta desse aporte. São ofícios que não são respondidos, são atendimentos que não são feitos. Existem vários problemas que a população nos trazem, que a gente gostaria de ter um aporte para poder resolver. E não é questão de querer fazer política, é questão de querer atender essa sociedade que clama por uma ajuda, porque são problemas que, às vezes, mesmo nos faltando a capacidade técnica, mas é ocular, que é algo pode ser resolvido com facilidade. Os vereadores afirmaram que recebem inúmeras reclamações em seus gabinetes sobre as quedas de energia, que causam prejuízos econômicos e sociais para diferentes segmentos. Foi pontuada a falta de organização da Enel no período de verão, quando as chuvas são mais constantes e, como consequência, as quedas de energia. Para os parlamentares, a Enel deveria se organizar com mais equipes de prontidão para restabelecer o serviço com maior facilidade. A Enel tem esse problema para prestação de serviço de qualidade, mas a cobrança sempre chega, né? Então, quando o consumidor atrasa um dia, é cobrado 2% do valor na conta do mês seguinte. Se esse consumidor fica 1 mês e 15 dias sem efetuar o pagamento, a conta é cortada. E tem que pagar a taxa de religação. Então, a gente queria saber por que parece que a Enel se vale de 2 pesos e 2 medidas. No início do mês de março, já havia sido aprovada no plenário da Câmara Municipal uma moção de repúdio à empresa de energia Enel, motivada pelos problemas registrados, especialmente no período do Carnaval. A partir desta moção, se fez necessária a realização das audiências para a discussão destes problemas. Também foi mencionada a falta de poda nas árvores próximo aos fios e transformadores, que é de responsabilidade da Enel, mas que, de acordo com os vereadores, só é realizada quando uma árvore já caiu nos fios e cortou a energia. Sobre a poda preventiva, né, que a gente espera que seja feito, e também a verificação dos postes que correm risco de cair. Hoje, cai um poste, aí vocês atuam. Às vezes é comunicado que aquele poste está caindo e não há atuação preventiva para solucionar esse problema. Não espera o poste cair para ir lá resolver o problema. A Enel levou ao encontro uma apresentação com dados sobre a prestação de serviços da empresa. Porém, poucos dos questionamentos levantados foram respondidos. Por isso, a concessionária solicitou 20 dias úteis para enviar as respostas à Comissão de Segurança Pública, Serviços Públicos e Defesa do Consumidor. Com certeza a gente vai atender todos os encaminhamentos e encaminhar a resposta aos questionamentos. Em termos de prazo, eu vou até compartilhar aqui um pouquinho com o Rafael, porque alguma parte aqui é dele. Eu acho que 20 dias é o suficiente, Rafael? Acho que 20 dias é o suficiente para a gente se manifestar quanto aos questionamentos apresentados. Surpreendentemente, a Enel foi, né, na audiência. Olha só. Olha, no próximo sábado, né, dia 25 de março, ou seja, amanhã, Petrópolis vai receber o evento Março Amarelo PET, na Clínica Veterinária Amigo Bicho. No local vai ser promovida a doação e venda de produtos da Dogs Heaven, a aferição, né, de pressão e palestra com dicas de combate a problemas renais dos animais. A insuficiência renal em animais é mais comum do que se imagina e pode ser provocada de diferentes formas. Pesquisas apontam que a doença ocorre em 2 a 5% dos cães, mas que pode chegar em até 10% nos animais idosos, sendo uma das principais causas de morte. Por isso, no evento Março Amarelo PET, a veterinária Pamela Machado vai dar dicas de combate a problemas renais.
Ao final da palestra, vai acontecer a entrega de brindes para os participantes e sorteios. Nosso objetivo, no Março Amarelo é falar da importância da gente fazer o acompanhamento dos nossos cães e gatos, de fazer os check-ups anuais, para prevenir a doença renal crônica, que é uma doença muito comum na nossa rotina. A gente vê cada vez mais os cães e gatos tendo uma longevidade, vivendo mais tempo, e por isso a gente tem visto muitos problemas também nessa parte renal devido à idade dos animais mesmo, A idade média de diagnóstico de doenças renais em cães é de 6 anos e meio de idade, com 45% dos casos sendo registrados em pacientes com mais de 10 anos. De acordo com Pamela, as doenças renais são mais frequentes em gatos do que em cães. Se a gente for uma comparação, o ser humano, por exemplo, ele tem 1 milhão de néfrons. O néfron, ele é a unidade funcional do rim, é o que de fato vai fazer lá a filtração do sangue, vai fazer toda a função renal. O cão, ele tem de 400 a 450 mil néfrons e o gato só tem 250 mil. Por isso, que a gente fala que o néfron do gato ele é mais eficiente, porque com menos ele consegue fazer a mesma coisa do que o cão e o humano faz. Porém, quando ele sofre uma injúria, esse rim sofre uma lesão, ele sofre mais com a perda porque ele já tem menos. Então, acaba que a incidência de problemas renais em gatos na clínica ela é maior do que a que a gente vê em cães, por exemplo. Apesar da natureza crônica da doença, às vezes os sinais aparecem repentinamente. Aumento da ingestão de água e da produção de urina, vômito, diarreia, falta de apetite e perda de peso, apatia e fraqueza estão entre os sinais mais comuns. Como que a gente previne isso? A gente ir levando regularmente ao veterinário, fazendo exames de check-up, para a gente não deixar o animal vir para a gente só quando está com sintoma. E quanto antes a gente descobre a doença renal, quanto antes a gente descobre que ele tem alguma alteração, mais chances a gente tem de tratamento e mais chance da gente dar uma expectativa maior de vida para esse paciente. O Março Amarelo Pet vai ser realizado na Clínica Veterinária Amigo Bicho, na Monte Caseiros, em Petrópolis, neste sábado. No evento também vai ser realizado a feira de adoção e venda de produtos da instituição Dogs Heaven e a aferição de pressão, de 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, basta acessar o site da tvc16.com. E, gente, olha só, tem manifestação marcada dos moradores lá no Vale dos Esquilos. A gente, inclusive, tem o banner da convocação deles aí para reclamar sobre o quê? Ônibus, não é isso, Roberta? Exatamente. A Associação de Moradores Amigos do Vale dos Esquilos convocou todos os moradores para essa manifestação pacífica que vai acontecer no antigo ponto final do ônibus às 7 horas da noite no dia de hoje, desta sexta-feira, reivindicando melhorias reais de transporte decente para o bairro e condições de trabalho para a população que constantemente chega atrasada e os motoristas e condições de trabalho também para os motoristas e cobradores. Então tá aí, a convocação foi assinada pela presidente da Associação de Moradores Amigos do Vale dos Esquilos e a gente sempre mostra que ônibus quebrado, o trabalhador está indo para o trabalho, aí o ônibus quebra, aí chega atrasado, aí o empregador não quer saber. O empregador, o patrão vai e desconta. É muito complicada essa situação, né? Exato. E vamos trocar de assunto, porque após diversos problemas na UPA de Três Rios, as obras na unidade foram iniciadas. Apesar das intervenções, o local vai continuar com atendimento à população. Pisos quebrados, entre outros problemas, são enfrentados pela população terriense que precisa de atendimento na unidade de pronto atendimento no bairro Triângulo, em Três Rios. Diante da precariedade do local, esta semana a Secretaria de Saúde e Defesa Civil da cidade anunciaram que as obras no espaço já começaram. Isso, colocando em risco a vida não só das pessoas que procuram para ser atendida, mas também dos funcionários. A obra foi orçada em R$ 1.571.000 e vai ser realizada pela empresa HWJ Engenharia LTDA. E a previsão é que seja realizada em um período de 5 meses. Apesar das intervenções, a unidade vai continuar atendendo a população.
A obra vai contemplar a troca de pisos e do telhado, pintura de toda a unidade, instalação de aparelhos de ar-condicionado e a compra de equipamentos. A UPA no ano de 2020 já havia sido reformada, mas, segundo os moradores, outras intervenções acabaram não sendo feitas. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo? Em Nova Friburgo, a previsão para sexta-feira é de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva em regiões isoladas, no período da tarde e noite. A tendência é uma elevação na temperatura, com mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida. Possibilidade de chuva no período da tarde e noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a previsão é de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva durante todo o dia. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. Paraíba do Sul também pode esperar por chuva moderada forte durante a noite. A elevação na temperatura ocasionará em mínima de 20 e máxima de 33 graus. A previsão em Pati do Alferes é de céu encoberto, com possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. A elevação na temperatura também ocasionará em mínima de 17 e máxima de 34 graus. Em Três Rios, a previsão para sexta-feira é de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva. A temperatura ficará estável, com mínima de 21 e máxima de 35 graus. Já os ventos serão fracos nesta sexta-feira, nas cidades citadas aqui na previsão do tempo e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 99. Chegou a hora das dicas da agenda cultural. A agenda cultural deste fim de semana já começa com a programação do Texas, que nesta sexta-feira vai ter MC do Black e convidados. No sábado, a programação conta com muito funk e pagode com MC Niel, Gutinho, DJ Veriato e DJ Iaguinho na festa Texas o Baile. E no domingo é dia de pagode Nossa Resenha com o Grupo Magia, DJ Veriato, Cabelinho no Beat e DJ TH. O evento começa a partir das 6 horas da tarde e vai ter cerveja liberada até às 7 da noite. Já no Calçada, neste sábado, os estudantes de Medicina da Unifase vão celebrar os 100 dias de curso. Vai ser uma festa fantasia com ingressos à venda para o público em geral. O evento começa a partir das 9 horas da noite. E para quem está ansioso para a próxima edição do Samba Itaipava, essa é a hora de se programar. Os ingressos para curtir os shows de Belo, Sorriso Maroto e Amsterdã já estão à venda. O evento acontece no dia 3 de junho, no Parque de Exposições de Itaipava, com a abertura dos portões às 8 horas da noite. A Eco Brechó Parque, que é considerada a maior feira de brechós do estado do Rio de Janeiro, acontece entre hoje e domingo em Petrópolis, contando com mais de 100 estandes de brechó e economia criativa. Junto da feira acontece o Festival Plural Gastronômico com pastel, hambúrguer artesanal, churrasco no palito, cafeteria, confeitaria, churros e muito mais. O evento acontece nos 3 dias de 9 horas da manhã às 8 horas da noite, na Avenida Ipiranga, número 846, no centro de Petrópolis. Já em Pati do Alferes, neste sábado, acontece o Super Jogo da Copa Rio Sul de Futsal. A equipe de Pati vai enfrentar a equipe de Volta Redonda no ginásio municipal às 2 horas da tarde. A entrada é gratuita. E Petrópolis vai sediar um evento inteiramente dedicado às noivas e debutantes neste domingo. A 9ª Mostra de Noivas da Maison Magames reunirá em um único espaço alguns dos principais profissionais envolvidos na realização de eventos sociais na cidade para a apresentação de trabalhos e esclarecimento de dúvidas ao público. O evento acontece das 2 da tarde às 9 da noite, com entrada gratuita. E o Teatro Santa Cecília recebe nesta sexta-feira o humorista Rodrigo Marques. Ele faz shows em todo o Brasil e já dividiu o palco com os maiores nomes do humor nacional. Hoje, ele é um dos apresentadores do programa A Culpa é do Cabral no Comedy Central. O evento acontece às 8h30 da noite com entradas a partir de R$ 30.
E no domingo também vai ser dia de dar boas risadas no Teatro Santa Cecília, desta vez com o humorista Ítalo Senna, dono de diversos virais na internet. Ele vai apresentar ao público seu stand-up comedy Mostrando o Meu Trabalho. O show será às 6 horas da tarde, com ingressos a partir de R$ 25. E o Complexo Cultural da Piccola Arena, no Rossio, acaba de expandir seu conjunto de instalações. O Centro Cultural ganhou 3 novos andares, ampliando ainda mais as atividades. E para marcar a inauguração dos novos espaços, abre neste sábado a mostra Simplesmente Pintura. São cerca de 30 obras, a maioria em grandes formatos, que ocuparão as galerias. A inauguração acontece às 4 horas da tarde. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. É isso, gente. A gente fica por aqui. Amanhã tem o nosso resumo da semana. Não se esqueçam, a gente traz tudo que foi destaque aí durante essa semana toda do nosso jornal, né? Para você ficar bem inteirado. E segunda-feira, 7h30, a gente está de volta ao vivo com muita informação para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. E ele agora é pré-candidato a dirigir e a presidir uma das entidades regionais mais importantes da Barra, com apenas 38 anos, mas morador da Barra desde criança. E ele agora é pré-candidato a dirigir e a presidir uma das entidades regionais mais importantes da Barra, que é a OAB Barra, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção da Barra. Prazer enorme, Kaiser, recebê-lo aqui. Agora é Kaiser como da cerveja mesmo, né? Kaiser igual a cerveja, claro. Mas foi uma homenagem de seu pai? Seu pai era cervejeiro? É cervejeiro? Meu pai gostava um pouquinho da cerveja. Era apreciador da cultura alemã. Imagina se fosse Heineken, né? Bom, mas eu queria começar esse bate-papo informal com você, falando primeiro da importância da OAB, da subseccional da Barra, porque os principais movimentos da nossa região sempre tem a OAB da Barra, inclusive na gestão de um ex-presidente, que foi o Cláudio Carneiro, que criou esse contexto. Aliás, você tem uma relação especial com o Cláudio, até já escreveu livros com ele. Sim, o Cláudio é um amigo, um professor, foi meu professor na UFRJ, sou formado pela Nacional, foi meu professor, escrevemos livros juntos, é um amigo querido, talvez tenha sido um dos melhores, talvez não, foi o melhor presidente da OAB da Barra. Cabo eleitoral dessa sua pré-candidatura? Sim, o amigo me apoia. Bom, eu queria perguntar uma dimensão do que é a OAB da Barra. Me parece que ela é uma das maiores subseções, né? Sim, a OAB da Barra, Cláudio, ela é a segunda maior subseção do Estado, perde somente para Niterói, que é um município, e ela tem, na verdade, ela tem um número de 16 mil advogados residentes domiciliados aqui na Barra. A pandemia impactou essa atuação, a atividade dos advogados? Impactou. Quantos atuantes hoje, desses 16 mil? Na verdade, eu tenho um número não de atuantes, eu tenho um número de advogados ativos e aptos a votarem. Hoje chega os adimplentes. Os adimplentes, né? Em torno de 6 mil advogados. A advocacia foi solapada pela crise. E o que foi que a OAB fez para o advogado na crise? Até onde eu sei, nada, Cláudio. Infelizmente, a ordem... Nem a nacional? Na verdade, o que aconteceu? Na verdade, houve alguns programas sociais, como, por exemplo, a CAARG, distribuiu mais de 12 mil cestas básicas para o advogado. Mas o advogado não quer isso, Cláudio. Na verdade, esse ato me soa, inclusive muito pouco louvável, porque o que a OAB tem que ser a casa do advogado. Ele tem que promover e trazer ferramentas para o advogado ter trabalho. O que o advogado quer não é ter cesta básica, é trabalho e condições para isso. Voltando isso, você não acha que tem tido um aviltamento dos honorários?
essa questão do advogado, os honorários advocatícios não estão muito aviltados? Sim, é demais, Cláudio. Tem amigos nossos que vivem de mandados de pagamentos, dos famosos alvarás, estão vivendo verdadeiras agruras, porque o tribunal não tem interesse nenhum em promover uns honorários adequados. Na verdade, existe a nossa sensação daquele advogado que milita, como eu, sou advogado há 16 anos, é que o juiz de direito ele quer diminuir ao mínimo uma condição assim, indigna os honorários do advogado. E aí falta a entidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ser combativa e diligente, coisa que hoje essa atual ordem não faz. Ela tem uma política de diálogo, senta com juízes, me parece que os processos da cúpula andam, mas da grande massa da categoria fica vendo navios. Kaiser, eu quero entrar nessa questão, dessa relação com o judiciário, inclusive nessa questão da demonização da advocacia. Daqui a pouco eu quero entrar nisso, mas antes eu queria manter a nossa conversa a nível da Barra. Sim, claro. Porque uma das preocupações que eu fiz quando me preparei para essa entrevista foi descobrir que um presidente de uma seccional tão importante, ele se elege às vezes com 1.200 votos, uma ínfima parte desse colégio eleitoral. Isso não significa falta de representação da gestão? Há um interesse de um quórum eleitoral tão baixo? Porque o grande momento, no meu ponto de vista, de uma entidade, de uma associação de classe, é exatamente o ponto eleitoral, quando se discute o destino, a escolha dos dirigentes, propostas. E eu sinto que, pela primeira vez, estamos tendo disputa aqui na Barra. E, pela primeira vez, esse diálogo e essa discussão sobre o papel de uma ordem dos advogados do Brasil na Barra está sendo feito, não? Perfeito, Cláudio. Não, a sua percepção é exata. Tá? Na verdade, as eleições da subseção da Barra, ela talvez tenha um dos maiores índices de abstenção de todas as subseções. Não há um interesse da atual gestão em chamar o advogado para o debate, de chamar o advogado para construir a sua casa, a casa dos advogados aqui na Barra. Não há esse interesse. Na verdade, os segundos dados da última eleição, há uma abstenção que ultrapassa 65%. Ou seja, de um universo, na última eleição, de 10 mil advogados aptos a votar, foram votar 3.500, dos quais 3.500 advogados, dos quais 1.500 anularam. Ou seja, há um grande... Repete isso. Quer dizer, vamos falar com 50% aproximadamente de quem votou anulou o seu voto. Isso. Ou foi lá para cumprir apenas uma obrigação? Foi cumprir uma obrigação, mas na verdade esse é um voto protesto. Ou seja, dos 3.500 advogados que foram votar na última eleição, entre brancos e nulos, 1.500 e você votou em quem? Eu anulei. Então você fez seu protesto. Já fiz meu protesto. Agora, com relação ao atual presidente, aliás, ele vai ser candidato à reeleição? Já é candidato. Qual o nome dele? Marcos Soares. Marcos Soares. E aí? Não tem nada contra a pessoa dele. Mas ele já pode ser candidato? Já se declarou? Já se declarou. Hoje já se declarou candidato ou pré-candidato, mas ele de fato tem feito movimentos nesse sentido. Vou deixar um convite ao Marcos Soares, quem sabe a gente tem mais uma cadeira aqui, mais um microfone e a gente fazer aqui um debate no Jornal da Barra. Vamos deixar no ar essa proposta, iniciando esse processo eleitoral. Aliás, por que sempre no final de um feriado, hein? Porque geralmente dia 15 de novembro é um feriadão. E a eleição, por tradição, é sempre no dia 16. Cláudio, proposital isso ou é coincidência do destino? Ao meu sentir proposital. Inclusive, quero reafirmar aqui, estou à disposição do Marcos Soares para fazer um debate democrático amplo. Na verdade, falar de propostas futuras, porque na atual gestão ele nada fez. Mas eu vou te dar uma oportunidade, Marcos, você poder participar aqui e trazer propostas futuras, já que você não fez nada pela classe. E vamos fazer ao vivo pelas redes sociais. Ótimo, excelente. Permitindo aos associados que participem. Mas eu queria voltar a uma outra questão. Cláudio, só um ponto importante. De fato, eu queria conclamar os advogados a participarem da eleição. E a sua percepção está correta. Tradicionalmente, esse grupo que está no poder da seccional há mais de 16 anos, eles publicam e marcam a data da eleição em dia 16 de novembro. Mas só na Barra ou geral? No Rio de Janeiro inteiro. Então, assim, dia 16 de novembro é a volta do feriado da República. É natural que o advogado vai voltar de um feriado emendado e não vote. Até porque a própria OAB sofre de uma crise de representatividade e o advogado não se vê representado pela ordem. Ele não tem interesse pela entidade. É isso que nós queremos mudar. Nós queremos transformar a ordem na casa do advogado. Mas você não dá para você. Mas não, advogado. Você não acha, voltando
deixando um pouco a campanha de lado e voltando mais à nossa entrevista, você não acha que num momento de pandemia, num momento de crise econômica, o setor está sofrendo tanto, aviltamento de honorários, tudo isso, mas nessa hora que você precisa, que a união faz a força, que você precisa a entidade como atividade, ou seja, o OAB não ser apenas aquela coisa chata que você tem que pagar anualmente. Sim. Ou seja, você pagar com prazer, porque você, além da revistinha, você está recebendo algum tipo de benefício. Não há benefício. Não há benefício nenhum. Para você ter uma ideia, durante a crise, a OAB sequer... Na verdade, a OAB... Mas a CAAG tem benefícios. Benefícios sociais que, na verdade, são cumpridos sem muita clareza. Haja vista, tem alguns projetos sociais que tem pessoas que ainda não receberam. Por exemplo, existe um projeto, eu não sei exatamente o nome, que a advogada que se enquadra no seu requisito, que é hipossuficiente, recebe um auxílio de pagamento de material escolar. Desde 2020, quem está inscrito não recebeu ainda. Tem relatos de colegas, advogados e advogadas, que até hoje não recebem. Deve ser porque, não sei, cadê esse dinheiro da CARG? Haja vista que 60% da arrecadação da seccional é destinada à CARG. Eu gostaria de falar da CARG. Existe alguma subseção da CARG para Barra? Não existe. Ou seja, o fundo é útil, é único. É único. A gente, na verdade, a subseção é muito dependente financeiramente da seccional. Eu gostaria agora também de falar da sucessão estadual. Sim. Como é que você vê a reeleição do Luciano, do atual presidente? O Luciano, ele tem uma capacidade... Que, aliás, foi o primeiro presidente... Foi o primeiro presidente aqui da Barra. Da Barra. Né? O Luciano, no meu sentir, vai ser o candidato... Dá o sobrenome dele? Luciano Bandeira. Luciano Bandeira. Um colega, um amigo, a gente tem uma boa interlocução, mas ele sabe que aqui, na subseção da Barra, eu sou um caminho alternativo, propositivo... Ele está neutro? Está neutro. Ele apoia tanto a mim como o Marcos. Embora a chapa... Né, o Marcos Soares diga ao contrário do seu grupo, mas é uma verdade, você pode ver, tenho nas minhas redes sociais contato com ele, está apoiando a gente. Agora, eu gostaria de falar da OAB Nacional. Sim. Você não acha que existe uma excessiva politização ideológica da OAB? O Felipe Santa Cruz perdeu. Ele, na verdade, ele perdeu um pouco o fio da meada, desculpa o lugar comum, e, na verdade, ele tem se valido de toda a estrutura da advocacia para fazer um embate político com o Bolsonaro. Aqui, a ordem, você tem que ter advogado de esquerda, direita, centro, independente do teu viés. O que a gente tem que defender aqui é a classe em primeiro lugar. Ele, inclusive, pode fazer política, porque o ser humano é um ser política, mas que ele faça fora dos quadros da ordem. Por exemplo, recentemente, o Felipe Santa Cruz vai no Instagram do Conselho Federal e não fala a sua classe, ele faz um discurso anti-bolsonarista. Aqui eu não estou defendendo o Bolsonaro ou defendendo o Lula. O ponto não é esse, o ponto é que não pode o presidente do Conselho Federal usar do dinheiro e da estrutura do Conselho para falar de política. Isso é inadmissível. Eu queria falar agora da demonização da advocacia. Sim. Por exemplo, o Correio da Manhã, que é o outro veículo que nós editamos aqui, deu uma manchete quando houve uma busca e apreensão em quase 30 escritórios de advocacia, com bloqueios de recursos, não só da pessoa física, da pessoa jurídica. Infelizmente, o ministro Gilmar Mendes já houve uma reversão em Brasília com relação a isso. Você não acha que, para a sociedade civil, principalmente para a questão da cidadania, tombar a advocacia ou criminalizar a advocacia não é eliminar um dos últimos bastions que a gente tem de salvaguarda da nossa liberdade? Perfeito, Carlos. Parecendo um advogado. Então, concordo com você. Na verdade, eu ia incluir esse termo, a criminalização da advocacia. Isso tem sido uma constante. E a gente não pode esquecer que o advogado é indispensável à administração da justiça. E o advogado, ele tem dentro do seu atributo, do seu mistério, a defesa. Sem o advogado, a sociedade padece. A gente não pode esquecer que a advocacia é esse baluarte aí da defesa, tá? Do contraditório, né? Do direito da gente expressar opiniões contrárias. E isso é muito importante. Ao meu sentir, o advogado ele não pode sozinho ir num embate contra o tribunal, porque é na sua pessoa física. E aí que a OAB tem falhado.
Várias dessas prisões são eminentemente inconstitucionais. Qualquer aluno de terceiro, quarto período das faculdades de Direito aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, sabem que o modus operandi dessas operações são inconstitucionais. Por exemplo, mas o advogado não tem força para falar sozinho, precisa da instituição. Sim, mas eu queria personalizar aqui. Sim, claro. Um dos grandes nomes da advocacia, e eu respeito não só como teórico, mas como advogado, que é o Manuel Pechinho. Sim. E isso está padecendo de um suplício que em qualquer outro país não teria ocorrido, porque ele está sendo condenado pelo exercício da advocacia. Sim. Você não acha que a OAB foi falha na defesa do Manuel Pechinho? Inclusive, o Manuel Pechinho foi meu professor do meu mestrado. Ele fez parte da minha pré-banca. É um querido amigo, advogado militante, vive do que faz. Esse é o ponto. Se prende antes de ter um devido processo legal. Isso faz uma condenação midiática. Sim, midiática. Que depois não há volta. Esse é o problema. Na verdade, o que existe é a banalização do instituto da prisão. Isso serve a interesses de poderes, seja ele econômico ou político. E aí, o que tem sido feito é violação do processo constitucional. Mas isso tem crescido a ponto de começar a chegar na beira da advocacia. Sim, demais. Ou seja, a criminalização do advogado exercendo o papel de advogado. Sim, é verdade. E quem tem como atribuição fazer essa defesa? A OAB. A verdade, Carlos, é que a OAB... Cláudio, vamos lá. Desculpa, Cláudio. A verdade é que a OAB tem falhado no seu papel principal, que é defender o advogado. Ela se desvirtuou. Nós tivemos alguns avanços, sim, nós não podemos negar isso. Mas o ponto é que ela esqueceu do principal, que é defender o advogado. Sim, mas aí... Mas assim, entrando com medidas jurídicas... Mas você não acha que isso também é decorrente do próprio processo eleitoral da OAB? Porque no momento que a entidade ela é regida por grupos e não tem legitimidade de base... Sim. Isso não gera também essa falta de cumprimento de missão? Sim, porque verdade. O advogado fica órfão. Sim, órfão. Não, esse é o sentimento. E, na verdade, esse foi o sentimento que me fez vir aqui. Esse foi o sentimento que me fez ser pré-candidato à subseção. Eu sou advogado há 16 anos. Cláudio, sou advogado há 16 anos. E, desde que eu comecei a advogar, cada dia mais tem sido difícil a gente ter uma relação com o tribunal e eu não tenho uma advocacia na área criminal, mas eu tenho pena dos meus colegas criminalistas. Porque, na verdade, a criminalização do advogado tem sido latente em qualquer área de sua atuação. Tá? Mas a ordem tem como instituição, o advogado sozinho não tem como fazer frente a esse cenário, só como instituição. Agora, sim, sem sombra de dúvidas, há uma crise de representatividade na ordem. Mas para a gente, como classe, começar a fazer um movimento, vou assim denominar, de resistência, tem que ser institucional. Agora, dentro desse critério, vamos dizer, de você julgar e legislar, eu queria pegar aquilo que eu já chamei em editorial de uma santíssima trindade, ou seja, 3 em 1. Vamos pegar o caso da CPI do fake news, onde você tem um juiz que é investigador, o juiz, ao mesmo tempo, ele é ele é vítima, investigador e julgador. Isso. Como é que pode existir essa santíssima trindade e a OAB ficar calado? É por conta do viés político. Esse é o ponto.